Zelota, e hoje de volta com mais um vídeo especial aqui no História com Zelota. No vídeo de hoje estou trazendo os Sármatas, essa civilização que deu muita dor de cabeça para os romanos, e é um povo que tem pouquíssimo material a respeito deles por aí. Então foi difícil conseguir juntar aí um material para poder estar trazendo para vocês. Mais um desafio, como sempre, prazeroso. Adoro desafios. E por isso eu agradeço a todos que se inscreveram, né? Eu pedi, vocês atenderam e se inscreveram aqui no canal e chegamos à meta aí dos 350 inscritos. Nós estamos aí com 354 no momento, então fico muito feliz e muito agradecido a vocês. E claro, mais um desafio lançado aí. A nossa próxima meta agora é de 375 inscritos. Chegando lá, estarei fazendo mais um vídeo especial para vocês. E claro, sempre aqui recebendo as sugestões que vocês têm colocado aqui nos comentários, né? Algumas delas já entraram aqui no canal, como foram os Seleucidas, os Macabeus. Então mandem aí suas sugestões. Sendo civilizações antigas, eu falo aqui, tem que ser antes da queda de Roma, beleza? Então só antiguidade aqui no canal. E os Sármatas, que tem aí muita participação em diversos vídeos que eu falei aqui da saga romana, que eu contei a história de diversos imperadores. Nós temos visto aqui os Sármatas aparecendo, sempre invadindo o território romano, sempre ali na Pérsia, e teve até imperador que virou o banquinho, que foi o tal do Valeriano, que eu fiz vídeo sobre ele. Depois você dá uma olhada aí no canal, na saga romana, que tem muita coisa aí sobre Roma e outros temas aqui. Então, como vocês já sabem, eu peço logo para que vocês dêem um tapote no like. É muito importante isso para mim, para o canal, para colocar esse vídeo aí uma visualização mais alta, já que o YouTube não está notificando as pessoas. Tem havido uma queda nas visualizações, não só aqui no História com Zelota, que é um canal pequeno, mas os canais grandes também têm reclamado a respeito disso. Então, por isso eu peço para que vocês dê um tapote no like aí, compartilhe aí com a galera que gosta de história, com o pessoal que é vidrado em história antiga. Aqui eu conto muitas coisas sobre o mundo antigo, sobre as civilizações do mundo antigo. Então você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve aí e dá um tapote nessa sineta, e aqui a viagem pelo mundo antigo é garantida. Então é o seguinte, tem uma coisa também que eu quero falar para vocês, que é o meu Instagram, @ozelota, me sigam lá para ficar sabendo das novidades do canal. Então quando sai vídeo eu estou sempre postando lá, e a capa sempre eu posto com antecedência. E se eu não puder lançar algum vídeo exatamente quando eu sempre lanço, nas quartas às 19 horas e sábado às 13 horas, eu aviso para vocês lá. Mas fica aí sempre combinado esse encontro nas quartas e sábados. E se você não tem Instagram, tem o Facebook, tem o link aí embaixo na descrição também da minha página lá no Facebook, onde lá eu coloco lá os links dos vídeos. Eu estou sempre publicando os links dos vídeos para que vocês possam estar acompanhando aqui o canal, sem depender aí das notificações do YouTube, que os caras não estão mandando. Enfim, já é difícil conseguir atingir essas métricas que o YouTube coloca pra gente, né? Imagine quando os caras não fazem essas notificações, aí fica mais difícil ainda. Mas vamos lá falar sobre os Sármatas, que é um povo que eu considero interessantíssimo e que deixaram aí grandes contribuições, principalmente para as gerações que vieram no futuro da história, né? Aquela galera que chegou aí na Idade Média. Então você que está me conhecendo agora, eu tenho aqui um estilo nada ortodoxo, coloco muitas imagens nos vídeos para não ficar aquele vídeo chato. Então se tem coisa para mostrar, se tem foto, eu coloco aqui e mostro para vocês. Então vamos lá começar aqui falando sobre Sármatas. Bom, primeiramente, pessoal, para a gente ter uma noção de quem são os Sármatas, os relatos que são feitos a respeito desse povo é basicamente feito pelos gregos e pelos romanos, por conta dos diversos confrontos que eles tiveram contra essa civilização. Então, a respeito de sociedade, de cultura, costumes, religião, tudo isso é muito escasso. Então, para ser logo direto com vocês a respeito dos Sármatas, é uma civilização que ainda está sendo descoberta, né? Ainda está sendo pesquisada. Lógico que ela foi descoberta no século V a.C. por um grande historiador, né? O Heródoto, né? Considerado o pai da história. E
descobriu essa civilização, convivendo ali, sempre nas estepes, vivendo ali na Eurásia, uma região muito grande. Bom, então eles ficavam basicamente localizados na fronteira com a Sítia, que era uma outra civilização que pode se considerar também uma outra tribo relacionada aos sármatas, já que eles eram um povo que não tinha o hábito de se fixar num canto. Então a gente vai ter até uma similaridade com relação aos gauleses, que foram a civilização que eu falei aqui no último vídeo especial. Era um povo seminômade, só que os sármatas eram praticamente realmente nômades. Eu vou entrar mais nesses detalhes aí no decorrer do vídeo. Bom, então é o seguinte, eles tinham uma relação direta com os povos iranianos e com também os citas. Como eu já falei, eles tinham essa proximidade geográfica com a Síria, mas eles também têm na sua história de origem também a importância dos citas, porque dizem que eles são descendentes de um grupo de jovens citas que formaram aí os sármatas, além também de um grupo de amazonas. Exatamente, as Amazonas, não aquelas de Termícera, aquela ilha famosa na Grécia, não aquela da Mulher Maravilha, existe também, né? Mas ali na ficção. Mas assim, existia, claro, uma ilha na Grécia que era populada, que era ocupada apenas por mulheres, né? As Amazonas. Então é o seguinte, as mulheres também elas participavam do exército, elas lutavam também, assim como as suas ancestrais amazonas, que fizeram parte aí da formação dos povos, né, dos sármatas, já que eram várias tribos. Então era o seguinte, eles, a princípio, eles haviam sido menosprezados pelo historiador romano Tácito, que considerava que eles eram apenas povos que viviam em florestas e que eles não viviam nas estepes, que foi um grande equívoco, já que os sármatas eles eram um povo nômade e que de fato viviam nas estepes, e na verdade era um povo extremamente criativo, uma coisa que vai ser descoberta por Pausanias. O nome dele é isso mesmo, Pausanias. Pausanias, para quem não sabe, ele foi um general espartano que se tornou o rei regente no lugar de Leônidas, que havia morrido na primeira batalha de Termópilas, no ano de 470 a.C. Então ele encontrou um peitoral sármata. O peitoral faz parte de uma armadura sármata na Acrópole de Atenas, no meio de umas oferendas. E ele descobriu esse peitoral e percebeu a criatividade que os sármatas tinham, que eles eram hábeis com a arte, eles conseguiam confeccionar aquele tipo de material. Então não eram simplesmente um povo bárbaro qualquer, como outros acreditavam, os próprios romanos já haviam afirmado. Bom, então é o seguinte, eles eram divididos em várias tribos. Então eles eram tribos nômades, que viviam praticamente da vida pastoral. Eles criavam gados e cavalos. Os cavalos vão ter uma importância muito grande para os sármatas, exceto a tribo Cirace. Essa daí ela era mais fixa, numa região ali na Eurásia, dentro ali daquele território do Planalto iraniano. Então havia, pelo menos em termos de sociedade, o que se sabe a respeito dos sármatas, é que existia um tipo de aristocracia, que era formada por reis, príncipes, barões, e como outros povos iranianos, era uma sociedade quase que feudal, né? A gente poderia observar isso. Quem tem acompanhado os meus vídeos da saga romana, já ouviu falar, claro, da história do Valeriano, que eu já citei aqui no início do vídeo, que acabou sendo o primeiro imperador a morrer pelas mãos de povos bárbaros. Então morreram pelas mãos dos sármatas, e quem era que liderava os sármatas era um rei, né, que era o Sapor I, acabou transformando o Valeriano em um banquinho. Isso é um fato verdadeiro, não foi uma brincadeira ou uma coisa que eu falo desse jeito, mas de fato aconteceu. E se você tiver curiosidade, dá uma olhada nesse vídeo aí. Bom, então é o seguinte, a 2 depois de Cristo,
eles vão passar a ter uma evolução maior, porque eles vão fazer rotas comerciais. Então eles vão fazer comércio inclusive com os chineses. E como é que sabe disso? Porque existem vários túmulos sármatas encontrados em diversas regiões da Eurásia, ou seja, o leste europeu com ali a Ásia. Então eles encontraram ali espelhos e até fragmentos de seda nesses túmulos. Então os chineses é que fabricavam a seda e também eram fabricantes de espelhos. Então existia um império que era chamado de Alanur. Esse império pertencia também aos sármatas. Então era uma outra tribo que acabou sendo anexada pelos sármatas. E eles tinham uma região bastante extensa, né, chegando a ocupar ali a região do Bósforo e também do Cáucaso. O Cáucaso que eu também falei no vídeo, inclusive anterior agora, da saga romana, que foi o vídeo sobre Constantino II. Então eles faziam comércio, já que eles estavam dominando também as regiões, chegando ali no Mar Negro. Então quem passasse por ali acabava tendo que fazer comércio com os sármatas. Então entre esses povos aí vão surgir também os babilônios e os indianos, que eram povos que faziam comércio o tempo todo, e os sármatas acabam também negociando com eles. Com relação à religião dos sármatas, era como todas as outras civilizações da antiguidade, eram politeístas. Então eles adoravam deuses que representavam elementos. Então tinha a terra, o céu, o fogo. E o fogo ele acaba sendo o que representa o deus da guerra para os sármatas. Isso é uma coisa que faz até muito sentido, né? O fogo. O principal deus dos sármatas se chamava Perun. Ele era como se fosse o Zeus na mitologia grega, ou o Júpiter na mitologia romana. Então seria o principal deus desse panteão de deuses sármatas que existiam. Agora dizem também, tem um relato, né, de Adriano, o imperador Adriano. Esse imperador que eu também falei sobre ele, já fiz aí vídeo, o imperador que construiu a muralha na Inglaterra. Então esse imperador ele havia relatado que os sármatas eles queimavam os prisioneiros vivos. Pode ter sido exagero ou não, a gente nunca vai saber se realmente eles estavam falando a verdade, estavam exagerando, né? No caso Adriano, que participou aí de alguns combates contra os sármatas, claro. Então os sármatas eles vão também demonstrar muita criatividade pela questão da falta de estrutura que eles não tinham, principalmente com relação ao metal. Eles não tinham ferro, eles não tinham como extrair e também eles não importavam o metal. E o que eles faziam? Eles usavam o que tinha disponível, que eram ossos para fazer lanças, né? Faziam as pontas das lanças, eram lanças bastante cortantes, feitas com esses ossos. Usavam madeira de cornel, que era uma madeira encontrada em arbustos de árvores que existem na Europa. E para fazer com isso eles faziam arcos e flechas. E também eles utilizavam outro método aí bem interessante, que era a utilização de laços para enrolar o inimigo. Então eles jogavam um laço e eles, montados em cima de um cavalo, davam voltas e derrubavam o inimigo e enrolavam esse inimigo, né? Tornavam prisioneiro. Será que depois eles queimavam mesmo? Vai saber. Então cada sármata tinha vários cavalos, né? Cavalos, éguas, enfim. Então esses cavalos eles tinham utilizados de várias maneiras, desde da guerra, como também eram sacrificados para os deuses e também serviu como fonte de alimentos. Você vê aí a limitação que os caras tinham. Pelo menos deve estar desse determinado ponto aí. Mas eles aproveitavam tudo. Eles pegavam os cascos desses cavalos e utilizavam, faziam tipo uns chocalhos. Eles amarravam esses chocalhos com tendões dos cavalos e dos bois para fazer o peitoral da armadura. E esse peitoral ele também era feito de chifres, como foi relatado por um general grego que teve a oportunidade de enfrentar aí os sármatas. Então esses peitorais eles eram tão fortes quanto os peitorais dos gregos, que eram feitos com metal. E eles serviam de proteção para o ataque que era feito a longa distância
e também para combate corpo a corpo. Esse pouco metal que eles conseguiam era vindo dos alanos ou dos partos, que eram povos lá do Império Parta, que é outro império que já falei também muitas vezes aqui no canal, na saga romana, e que acabou também se tornando uma província romana. Com relação também à questão cultural, existe um povo chamado Ossetos, né? Os Ossetos, eles são considerados descendentes diretos dos Sármatas, porque eles falam um tipo de iraniano arcaico, um iraniano que era o mesmo falado pelos alanos, que era uma tribo sármata. Então mostra que eles mantiveram aí um pouco da sua cultura. Na verdade, existem artefatos, diversos artefatos, como mencionei, encontrados em túmulos sármatas, e que mostram que eles vão, no decorrer dos séculos, passando a desenvolver técnicas, principalmente com ouro, e fazer as suas armas. As espadas sármatas vão se tornar extremamente eficientes no combate. Como eu já falei, eles utilizavam ali as lanças e tal, e arcos e flechas. Mas eu vou chegar nesse detalhe um pouco mais adiante. Então eles vão ter essa sua expansão. Os sármatas, eles vão se expandir no século III, quando eles conseguem derrotar os citas no sul da Ucrânia. Então eles estavam chegando já ali no leste europeu e vão avançar ainda mais. Então eles vão ficar por lá até a chegada de outros povos, como foram os hunos e os godos. Outra questão interessante é que apenas uma cidade é conhecida. Claro, já que eles eram nômades, eles não ficavam parados num único lugar. Era a cidade de Círaces. E essa cidade, ela acaba se tornando uma cidade helenizada. Ela vai sofrer ali uma influência da cultura helenística, né, proveniente ali dos gregos e dos macedônicos, né, e a gente vai ter aí essa influência grega nessa cidade que ficava no Mar Negro. Agora, com relação à guerra, que é o que a gente mais sabe a respeito dos sármatas, é o que tem mais detalhes. Bom, eles eram comparados aos exércitos partas, armênios e ibéricos, com relação à sua formação de ataque e outros estilos aí. Então eles usavam lanças pesadas, capacetes de metal, espadas e arcos. E o ponto forte dos sármatas era uma cavalaria formada por cavalos blindados. Então chegamos ao momento em que os sármatas começam a ter acesso aos metais e eles passam a blindar os cavalos, ou seja, eles colocavam a cobertura, proteção nos cavalos para que eles não morressem durante o combate. E os cavalos sármatas, por sinal, eram cavalos muito rápidos também. Eram utilizados para a guerra de maneira a serem muito resistentes, serem fortes e serem rápidos. Então eram cavalos de guerra completamente completos assim, para esse tipo de combate. Então os arqueiros, eles ficavam posicionados atrás da cavalaria e ficavam lançando as flechas para cima. Então vinha aquele enxame de flechas contra o inimigo. Então a cavalaria, ela era... a cavalaria pesada vinha seguida dos arqueiros, que depois também vão vir a montar cavalos. Então vamos ter aí cavaleiros, arqueiros montados em cavalo, e eles vão desenvolver a técnica de se manter equilibrado e soltando flechas em cima de um cavalo. Então isso é uma coisa espetacular também, que foi iniciada aí pelos sármatas. Então eles vão ser até considerados como os percussores dos cavaleiros medievais, com essa utilização dos cavalos, utilizando essa proteção de metal, né? Como se fossem aquelas pequenas argolas, como a gente via ali na Idade Média, os cavaleiros utilizavam por baixo da armadura, né? Aquela roupa que eles utilizavam ali com várias argolas de metal. Então eles vão, nos primeiros 3 séculos, eles vão conquistar aí as vitórias contra os citas, que eu já falei, e também contra os taurians da Crimeia. Então eles já começam a avançar para o território russo. Então eles vão dar muito trabalho para os romanos até o século IV. Mas até onde eu está falando aí na saga romana, já que estamos no século IV agora. Então foram encontradas representações dessa cavalaria sármata na coluna de Trajano, em que houve aquelas polêmicas que eu contei no vídeo sobre Trajano, quem venceu o combate. Trajano venceu, colocou a versão dele
na coluna deles. Já os sármatas têm uma outra versão da coluna deles também, mostrando que eles que venceram aquele combate. Mas de qualquer forma, a gente tem uma representação de como era a cavalaria sármata nessa coluna de Trajano e também no arco de Galério. Também Galério enfrentou os sármatas, já que ele viveu ali no lado do Oriente do Império Romano, que eu tenho falado aí nos últimos vídeos, né, da questão da tetrarquia, né, esse momento da tetrarquia do Império Romano. No ano de 304, os sármatas quase que dizimaram uma legião romana inteira. Eles entraram no território romano perseguindo um oficial romano chamado Aectus, ao ponto que houve a necessidade dos romanos pedirem reforços. Chega no ponto de que eles estavam ali na Panônia, então os romanos pediram reforços que vinham da própria Panônia e também da Moésia, que fizeram parte ali do Império Romano, eram províncias romanas. Então os sármatas eles chegaram também a dominar a Sibéria e também Minusik, que é uma região que fica na Rússia. Então regiões ali já do Oriente europeu, né? Do leste europeu no caso, não Oriente, do leste europeu. Então é uma civilização que ela se espalhou de uma maneira que não se tem exatamente a dimensão de qual foi o tamanho da conquista que os sármatas tiveram, quais foram exatamente os pontos que eles estavam. Isso tem sido descoberto através de vários túmulos sármatas, que eles tinham o hábito também de fazer o sepultamento dos seus, enterrar os seus mortos. Então esses túmulos foram encontrados na China, na Índia, na Coreia, na Mongólia, na Pártia, na Armênia, na Península Ibérica e todo o Planalto iraniano. Então é muito. Então basicamente, fazendo um resumo geral de tudo que a gente viu aqui, os relatos dos sármatas são apenas militares, é um povo politeísta, nômade, que tinham o seu foco no combate, foram especialistas ali em cavalaria, percussores na utilização de proteção dos cavalos, de blindagem dos cavalos, os arqueiros, os lanceiros, e aí acabaram influenciando na Idade Média os europeus que passaram a usar ali aqueles cavalos blindados também. Bom, então eu coletei essas informações a respeito dos sármatas. Muitas outras coisas eu já falei nos vídeos na saga romana. Então, para quem não acompanhou a saga romana ainda, fica o convite aí para você assistir a saga romana, assistir todos esses imperadores. São muitos vídeos, mas vale a pena, porque é uma história que é muito interessante conhecer a história de todos os imperadores romanos. E sempre, vez ou outra, aí aparecem os sármatas lutando contra os romanos. E lá a gente tem alguns nomes aí, como Sapor I e Sapor II, que apareceu recentemente lá no vídeo do Constantino II. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. As informações não são muitas, mas que deu para juntar, coloquei aqui. Bom, a gente se vê aí na quarta-feira e meta agora de 375 inscritos. 350 foi agora, 375 inscritos. Estarei trazendo mais uma civilização aqui. E não esqueçam de deixarem nos comentários as suas sugestões de civilizações que vocês querem ver aqui. Eu tenho anotado todas. Eu sempre respondo os comentários dos nossos inscritos aqui, dos meus inscritos aqui do canal. E estou aqui sempre conversando com vocês, respondendo e a gente trocando aqui, nós trocando umas ideias aqui bem legais no canal, beleza? Vou ficar por aqui, um abraço Zelota e a gente se vê na quarta. Falou, pessoal!